Olá, amigo. Você que é um filho de Deus e é um escolhido ou elegido antes que o mundo existisse e que o grande e poderoso Deus mandou para este mundo. Então, amigo, se você é um filho de Deus, você ama a verdade, que é Jesus, nosso Salvador. Você terá a vida eterna, porque você crê em suas palavras, como está escrito em João, capítulo 6, versículo 47, que diz: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Já em João, capítulo 5, versículo 24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, amigo, você viu, Jesus está se referindo à morte no pecado, ou seja, todo aquele que peca e não se arrepende está morto para Deus. Mas veja o que diz em João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, amigo, o tema é sobre a Trindade. Então, amigo, essa palavra foi inventada por a igreja diabólica, ou seja, católica. A palavra Trindade não existe em toda a Bíblia Sagrada, mas todas as filhas da Igreja Católica, ou seja, todas as igrejas deste mundo, creem na palavra Trindade, ou seja, as igrejas deste mundo creem que o Pai e o Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus são três seres iguais, ou seja, a pessoa de Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus são totalmente iguais, tanto em poder como grandiosidade, ou seja, em todas as coisas. Isso eles creem. Então, amigos, vamos provar para vocês nas Escrituras de Deus que esses três seres, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, não são iguais. Ou seja, todos saíram de Deus. Mas, meus amigos, o grande e poderoso Deus, Criador de todas as coisas que há no céu e na terra, Ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Então, amigo, esses dois seres estavam em Deus no princípio, ou seja, eles são eternos, como diz nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz a palavra de Deus. Você sabe que Jesus é a palavra de Deus, e a palavra era Deus. Esse texto está em João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, você viu que a palavra estava com Deus. Amigo,
Você viu que Jesus é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, a ciência de Deus e a verdade de Deus. E para provar para você que Jesus é a palavra de Deus, veja o que diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, a Bíblia está provando para você que Jesus é a palavra, é a ciência, é a sabedoria de Deus, é a verdade de Deus. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, que a sabedoria existe desde o princípio, ou seja, desde a eternidade. Então, em Provérbios 8, 22 diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, amigo, preste bem atenção nestas palavras. A palavra de Deus foi enviada a este mundo e se fez carne, como está escrito nas Escrituras, em João, capítulo 1, versículo 14, que diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, você viu, amigo, que a palavra se fez carne, ou seja, Jesus habitou entre nós e foi enviado por Deus Todo-Poderoso. Então, amigo, o Senhor Jesus falou várias e várias vezes que ele foi enviado por Deus, como está escrito em João capítulo 12, versículo 44, que diz: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Versículo 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer. Agora, amigo, você vai ver o próprio Senhor Jesus testificando, ou seja, confirmando que o Pai é maior do que o enviado. João, capítulo 13, versículo 16. Veja o que diz: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Veja, em João 10, versículo 29, que diz: meu Pai é maior do que todos, mas o que me deu, ninguém pode arrebatar das mãos de meu Pai. Veja, a confirmação de nosso Senhor Jesus, testificando, ou seja, afirmando que o Pai é maior do que ele. João, capítulo 14, versículo 28. Veja o que diz: ouviste o que eu vos disse.
vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, meus amigos, isso prova para vocês, ou seja, as palavras de Deus, que essas religiões do mundo inteiro e seus falsos pastores anunciam ou proclamam as palavras de Deus erradas, ou inventam palavras vãs, como esta palavra, trindade. Então, amigo, você ainda acredita nessas falsas religiões? E em seus falsos pastores? Como que se esses falsos pastores podem afirmar no mundo inteiro que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, com uma palavra inventada aqui nesta terra que não existe nas palavras de Deus, e eles o creem. Então, você viu, amigo, que o próprio Senhor Jesus, em suas palavras, desmente qualquer mentira e tira a máscara de qualquer mentiroso, como eles, pode dizer ainda que são de Deus. Então, amigo, Deus é maior do que tudo e de que todos que existem no céu e na terra e embaixo da terra. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, 39. Veja o que diz. Vede agora quem eu sou. Eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Veja, amigo, para você que acredita em mentira dos falsos pastores, veja o que diz em Isaías, capítulo 45, versículo 6. Veja, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, amigo, você viu que igual a Deus não há outro. O que quis se igualar a Deus virou o diabo, ou seja, inimigo de Deus, como está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 14, que diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, é comparado com o Altíssimo. Então, amigo, Jesus forma um com Deus, sim, porque faz parte de Deus, porque Ele é a palavra, a verdade, também é a vida, é a sabedoria de Deus. Na verdade, Jesus é a mão direita de Deus, a ciência de Deus. Por isso está sentado no trono de Deus, porque formam um em Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Veja o que diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim
como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Meu amigo, e quanto ao Espírito Santo de Deus, pois já está dizendo, Espírito Santo de Deus, não precisa nem comentar. Espírito Santo de Deus que está em todos os lugares, ou seja, em nossos corpos, daqueles que creem em suas palavras e amam o seu Filho Jesus. Bom, agradecemos em nome de Deus e de seu Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém.